mais uma live Café com Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, mais uma live Café com Presidente. Vamos chegando, galerinha. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Vera. Tá acordando cedo, hein? Vera, semana que vem, domingo, eu estou aí, em Balneário Camboriú. A pergunta é, Vera, quantas pessoas você vai levar com você para Balneário Camboriú, Vera? Parabéns, Bill. Gostei de ver seu evento, hein, Bill? Parabéns, hein? Não, Vera, que você vai, eu sei que você vai. A pergunta é quantas pessoas você vai levar para Balneário Camboriú. Magno Vieira, quero saber como foi o evento em Belo Horizonte, hein? Daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta durante a live, hein? Bem-vindo, Edivaldo. Edivaldo, aperta o sinalzinho de mais para mim aí, Edivaldo, por favor. Tem um sinalzinho de mais aí embaixo, aperta pra mim aí, Edivaldo. Então já prepara aí, Magno, que eu vou querer saber nos comentários, hein? Deixa eu adicionar o Edivaldo aqui. 7 horas em ponto. E a gente só atrasou um dia na vida, em toda a nossa história. A gente atrasou um dia só para nunca mais. Bom dia, galerinha. Vamos chegando. Seja bem-vindo à nossa live. Edivaldo, senti sua falta ontem na nossa atividade física. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Seja bem-vindo, galerinha. Vamos chegando para mais uma live Café com o Presidente. Esse mês de julho seja um mês super, mega, power abençoado na sua vida. O que você não fez até agora em 6 meses, anota aí, é possível você fazer, cada um de nós, é possível a gente fazer em 6 meses o que nós não fizemos nos últimos 6 meses, sabia? Dá pra gente produzir muito mais, na verdade dá pra produzir. Gente, eu quero que você entenda uma coisa que eu vou falar. Você pode recrutar uma pessoa esse mês de julho que ele vai valer mais do que os seus 10, 15, 20 anos de valer, sabia? Gente, esse negócio nosso é poderoso demais, você precisa enxergar isso, beleza? Mas vamos embora, daqui a pouco a gente começa a nossa live, mas vamos começar aqui falando um pouquinho da nossa parte espiritual, né? Eu queria falar um pouquinho hoje de chaves que abrem portas, tá? Eu queria pegar um versículo bíblico que está lá em Atos, né? Atos são Atos dos Apóstolos, tá? Capítulo 16, versículo 26, que diz o seguinte: de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abertas. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Resumindo essa historiazinha, né? Paulo estava preso com outros discípulos, né? Outras pessoas, e teve um terremoto lá, né? Causado por Deus, que abalou ali os alicerces da cadeia, né, da prisão, e todas as portas foram abertas, todas as grades foram abertas. E esse texto, galera, é um texto muito conhecido, e ele relata, na verdade, aquele momento onde Paulo e Silas, né, milagrosamente, eles foram libertados da prisão. E o que é importante nesse texto agora é a gente prestar atenção que não só a cela de Paulo e de Silas que foram abertas, não só a grade da cela delas, mas abriram todas as celas da prisão foram abertas. Então, juntamente com Silas e Paulo, teoricamente, todo mundo ali todo mundo estava preso, teve acesso à liberdade. Esse capítulo da Bíblia tem 2 coisas importantes para a gente prestar atenção nele e que acontece muito com a gente no dia a dia e às vezes a gente não valoriza isso. A primeira é da forma que Deus trabalha, sabia? Nem sempre a maneira de Deus trabalhar é a maneira que a gente quer, né? A maneira que equivale à nossa vontade, né? Porque muitas vezes, do jeito que Deus trabalha, é uma forma que às vezes não é compreensível para a gente. Acontecem situações que a gente acha que é para o nosso mal e, na verdade, está sendo para o nosso bem.
Né? E tem situações que a gente acha que é para o nosso bem e estão sendo situações que estão sendo para o nosso mal. Porque, na verdade, o conhecimento de Deus é muito maior que o nosso. A nossa mente ela é limitada, né? E ainda mais dizem que a gente só usa 5% do nosso potencial, só que Deus não tem limites, né? E essa música que estava tocando agora, e ela fala de infinitamente mais. Tem uma música da Ludmilla Feber que fala que os sonhos de Deus são maiores que os meus. Então, a primeira coisa, que por que então que teve aquele abalo lá e não liberou só Paulo e Silas? Porque Deus quer muito mais para a gente. Deus não quer pouca coisa. A segunda coisa que a gente vê nesse texto bíblico é que a gente vê o propósito de Deus de trabalhar, sabia? Porque tudo que ele faz, né, tudo que Deus faz é vinculado a algum propósito. Eu não sei qual é o seu propósito, tá? Agora, se você não tem propósito, não tem sentido. Se você acorda todo dia, se você vem assistir essas lives e não está aqui para aprender, para melhorar, para se tornar uma pessoa melhor, para ter resultados que você não teve, hoje vai ser uma live, galera. Deixa eu dizer para vocês, pode ser que hoje seja uma das lives mais importantes que nós já fizemos. E hoje a gente está fazendo 800 e tantas lives, né? E pode ser que a de hoje seja mais importante na sua vida, mas você tem que estar aqui, focar aqui dentro, aprender e colocar em prática. Eu quero dizer para você, só para a gente finalizar essa primeira parte aqui, tá? Deus ele é infinitamente mais poderoso do que apenas para abrir portas nos seus momentos difíceis, nos momentos críticos. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando agora, mas tem uma coisa para eu posso te garantir uma coisa. Tem algo grandioso esperando você, me esperando, e a gente só precisa tomar posse disso. E vamos fazer dessa semana uma semana maravilhosa. Eu não sei as circunstâncias que tentaram paralisar você, o que te travou, o que faz com que você não mude de nível, o que faz com que você não cresça. Mas eu não sei o que é que está te prendendo. Eu não sei em qual prisão que você está. Mas uma coisa eu posso te garantir. Deus é poderoso para mudar a sua situação. Então, não importa qual seja a prisão que você está, não sei o que está te pedindo de viver, mas Deus tem poder para mudar essa estrutura toda e construir uma nova, fazendo de você uma nova pessoa. Então, vamos partir para cima, galera. Nenhuma tempestade dura para sempre, sabia disso? Pode ser que você está no meio de uma tempestade, mas ela vai passar, o sol vai brilhar e você tem que aproveitar isso aqui. Galera, hoje é a nossa live de número 867. E como eu disse anteriormente, eu posso dizer para você, pode ser que a live de hoje vai ser uma live definitiva para mudar a sua vida. Alguma semana atrás, eu chamei o Edivaldo para fazer um treinamento no Zoom e ele deu um treinamento de administração financeira, só que lá é com slide, né, com tudo aparecendo bonitinho. Eu falei assim, caramba, eu preciso levar esse treinamento para a live. O Edivaldo já passou aqui algum tempo atrás para falar sobre espaço vida saudável, mas hoje a gente vai trazer aqui o nosso assunto de educação financeira, beleza? Antes da gente começar, a gente sempre começa com uma frase do dia, né? E a frase do dia é, se alguém puder escrever nos comentários, escreva para mim. A frase do dia é, ter coragem para definir seus limites aumenta seu amor próprio. Vou repetir, ter coragem para definir os seus limites aumenta o seu amor próprio. Hoje a gente está aqui com membro da equipe de expansão global, um dos próximos milionários da Herbalife. Grande líder, galera. Ele faz parte do nosso sistema aqui em Salvador. Quando ele vem não só ele, família, filha, que está ali participando dos eventos, mas também traz um grande grupo. É um dos primeiros que pega o pacote do sistema. Então, deixa eu dizer para você, eu tenho certeza, está voltando aqui na nossa live. Então, eu tenho certeza que hoje vai ser um dia muito abençoado. Papel e caneta na mão. Eu já estou com o meu bloquinho de notas aqui. Então, eu tenho certeza que a gente vai trazer conteúdo demais. Edivaldo, obrigado, cara, por ter aceitado mais um convite, por estar disponibilizando para a gente esse horário seu. E a gente já começa falando um pouquinho de quando a Herbalife apareceu na sua vida, quais eram as suas maiores insatisfações. Ok, olá a todos, ótimo dia. Tá ouvindo bem, Wellington? Perfeito. Parece que você está em Camaçari, meu irmão. Pronto, muito bem. Gente, sejam bem-vindos a todos. Wellington, obrigado aí pelo convite, obrigado pela confiança, tá? Espero a gente estar contribuindo positivamente aí na vida de quem está participando hoje, nesse momento dessa live aqui, quem vai chegar daqui a pouquinho aí. E também aqueles que não vão participar aqui, mas que a mensagem possam chegar até eles, né? A gente vem aí no processo
A gente conheceu a Herbalife, a gente é de Cabaceira do Paraguaçu. Um amigo nos convidou para conhecer a Herbalife lá na época, eu era cobrador de ônibus. E a gente conheceu essa oportunidade que mudou completamente a nossa vida. Hoje a gente vive um estilo de vida incrível, mas no início não foi assim. A gente vai contar um pouquinho aqui do que a gente mudou ao longo do processo. O Wellington aí, parabéns de estar promovendo esse tipo de evento que a gente sabe aí, a gente que passou na prática, os detalhes da questão de finanças aí, e hoje trazendo na live. Wellington, o senhor está travando sua imagem aqui, tá saindo bem a voz aí? Não, para mim tá perfeito, tá? Para mim tá perfeito aqui. Tá saindo bem. Edivaldo, como cobrador de ônibus, quais eram as maiores satisfações que você tinha? Como cobrador de ônibus, as maiores insatisfações, primeiro, Wellington, era a parte da renda. Tá? Eu até gostava do que fazia na época, mas era insatisfeito com a renda, porque na época eu ganhava meio salário, era R$ 160, hoje é equivalente a uns R$ 650, só que nessa época aí a gente recebia por semana. Era 40, hoje seria o que, uns R$ 150 por semana, e a gente no final de semana mesmo já gastava tudo. Então essa era uma das insatisfações que a gente tinha. Segundo, a gente tinha sonhos e fazendo essa atividade a gente não via a perspectiva de realizar esses sonhos. Essa era a segunda insatisfação que a gente tinha sonho, por exemplo, de ter um carro. Só que quando que a gente ia imaginar de ter um carro com uma renda dessa na época? E principalmente, Wellington, com a perspectiva de futuro. O que a gente fazia ali, trabalhava, gostava das atividades ali, só que quando olhava para frente, que se imaginava um carro, uma casa, ou seja, realizando sonhos, a gente não via essa perspectiva, que foi uma das coisas que, quando a gente chegou no nosso primeiro evento, a gente conseguiu vislumbrar essas coisas. Então, essa perspectiva era uma das maiores satisfações que a gente tinha. Tinha sonho de viajar, por exemplo, e nunca tinha saído nem da Bahia, para você ter uma noção, quando a gente chegou, que conheceu ali a oportunidade. Edivaldo, quando você compara Herbalife com... Você conhece, você tem clientes, tem outras empresas do tipo de negócios, né? Quando você compara Herbalife com outras empresas, quais as nossas maiores vantagens? Wellington, hoje eu percebo várias vantagens que a gente tem. O primeiro, que é uma das coisas que a gente sabe que a Herbalife está no mundo todo. E um dos primeiros que a gente sabe que é o pilar principal da Herbalife são os produtos, né? Os produtos de qualidade. Isso é uma coisa que, desde quando a gente conheceu, descobriu, começou a usar os produtos, teve resultado. Isso realmente foi fantástico, porque a gente sabe que hoje a Herbalife é a empresa de nutrição número 1 do mundo. Eu, por exemplo, eu pesava 90 quilos, eu tenho 15 quilos a menos, tenho mais energia, mais disposição. E realmente uma das coisas muito fortes é os produtos, isso é indiscutível. Segundo, a gente tem um modelo de negócio, que a Herbalife tem um modelo de negócio flexível, onde a gente, como consultor, nós podemos estruturar nossos horários, escolher onde trabalhar, por exemplo. Hoje eu estou em Camaçari, eu sou de Cabaceiras, eu estou em Camaçari por opção. Não é a Herbalife que determina nada disso. Então, esse modelo flexível, ele é muito poderoso também, que existe aqui dentro da companhia. Outra coisa que eu considero uma coisa muito poderosa é o sistema de treinamento. A Herbalife sempre teve os melhores sistemas de treinamento, e não só aqui para a gente, é a nível mundial. Isso realmente é poderoso, tem o poder de transformar a nossa história mesmo. É uma das coisas dentro da Herbalife que nos encanta, a gente próprio. Por quê? Porque a gente saiu dali, hoje está aqui, e isso é fruto desse sistema de treinamento. Então, isso é uma coisa que eu observo muito dentro da companhia Herbalife. Outra coisa é a comunidade. Olha só, eu estou aqui de frente de uma pessoa que já está no nível de presidente. Aqui dentro da live tem outras pessoas. Então, o network que a gente consegue, a gente está agora às vésperas de uma extravagância. A gente vai para São Paulo, um grande evento. Então, a gente nunca teria esse network se não fosse aqui dentro da companhia, tá? E sem contar todos os reconhecimentos que a Herbalife sabe fazer de uma forma poderosa. A gente tem aí as férias, os resorts, o cruzeiro, tudo isso que a Herbalife faz. Então, tudo isso são coisas aqui dentro da companhia que nos deixa realmente encantados. Show. Galera, se preparem, porque hoje a gente tem membro da equipe de expansão global dos próximos milionários da Herbalife. E a nossa live hoje vai ser focada em administração financeira. Na verdade, educação financeira. E deixa eu dizer para você, eu imagino que você conhece alguém que está precisando aprender sobre educação financeira. Então, ao longo da live, o tempo todo, não espera eu pedir, não. Vai pegando, mete o dedo no aviãozinho aí, ó, e vai mandando convite para as pessoas. São 7 horas agora, e deixa eu ver o meu relógio aqui da Herbalife. 7 horas e 12 minutos.
Já mete o dedo no aviãozinho aí. Vamos bater 150 pessoas antes dessa live. Eu tenho certeza que o tema de hoje é um tema que interessa qualquer pessoa, desde o mais bem-sucedido, como a pessoa que está literalmente mais ferrado que todo mundo. Então, deixa eu dizer para você, vamos partir para cima, mete o dedo aí. Se quiser fazer perguntas para o Edivaldo, vai fazendo perguntas, tem uma interrogação aí, mas eu tenho certeza que o conteúdo dessa live hoje vai ajudar muita gente. Então, galera, a gente vai usar essa live hoje para falar sobre educação financeira. Por que, Wellington? Porque é importante a gente aprender sobre administração financeira e eu já queria fazer para o Edivaldo essa pergunta. Edivaldo, por que é importante aprendermos sobre administração financeira? Ué, o que acontece? A gente, assim como o meu amigo foi lá na época, participou de um evento, conheceu a oportunidade, me convidou. Eu tive no meu primeiro evento e eu fiquei encantado com a apresentação. Eu vi essa perspectiva de realizar os sonhos, eu vi ali realmente uma grande oportunidade e todos esses pontos que eu falei hoje que a gente consegue vislumbrar da Herbalife, e aí a pessoa entra, ela começa a desenvolver o negócio. E o que a gente percebeu aí ao longo do tempo? Que só tem uma maneira do consultor em si, ele ter fracasso na Herbalife. Só tem um caminho para isso, tá? E esse caminho é quando ele desiste. Se ele está aí, como eu falei, vai ter o melhor sistema de treinamento. Se ele está no negócio, se ele permanece, se ele está próximo das pessoas que estão fazendo, chega um momento que ele vai ali engatar a marcha e ele consegue ali seguir no plano de carreira. Mas a desistência é a única forma que ele tem de estar aí fracassando. E o que a gente entendeu? A maioria das pessoas, de 100 pessoas que desistem, 10 pessoas, 9 pessoas ali, uma pessoa ali geralmente é questão pessoal, que é uma das coisas que algumas pessoas terminam desistindo. Mas de 8 a 9 ali foi a questão financeira, tá? Aí a principal porta de saída que a gente percebeu desse negócio são pessoas que entram e, como era o meu caso, não tinha habilidade, nunca teve negócio, não sabe lidar com as finanças, não tem a chamada aí educação financeira, que é uma das coisas que eu sempre comento. Na vida, a gente tem duas formas de aprender. Ou você aprende ali com quem faz, com quem já tirar o conselho, te orienta, ou você vai quebrando a cara. E o que a gente percebe? Muitas pessoas preferem ir quebrando a cara e tal, e muitos não conseguem levantar. Infelizmente, no nosso caso, a gente usou os dois. Foi aprendendo com as pessoas, com o sistema, com os livros, e também batendo a cara na parede. Mas a gente vem conseguindo superar. Hoje a gente é feliz por estar conseguindo, estar passando isso para outras pessoas, mas esse, Wellington, a gente considera aí a principal aí, motivo aí que é importante a gente aprender, porque para não desistir a gente precisa aprender, porque essa é a principal porta de saída que existe aí dos consultores, e o pior de tudo é que a pessoa termina perdendo uma grande oportunidade que é a Herbalife, e que muitas vezes no início a gente nem consegue enxergar o tamanho da oportunidade. Verdade. Galera, eu não sei vocês, mas eu queria dar um conselho para todo mundo agora. Eu sei que tem gente agora que está dentro do metrô, tem gente que está dentro do ônibus, tem gente que está acordando ainda, tem gente que está tomando banho, vendo live, tem gente que está no meio do espaço Vida Saudável atendendo, mas eu sugiro você pegar papel e caneta agora e anotar o máximo de coisa, que a gente vai ter muito conteúdo aqui hoje. E, Edivaldo, a primeira pergunta que a gente vamos entrar agora no assunto diretamente, me diz uma coisa. Como é que cada um de nós aqui deve refletir sobre a situação financeira que nós estamos vivendo hoje? Wellington, eu vou falar de uma reflexão que a gente fez em um determinado momento de nossa vida, e hoje também eu tenho feito essa pergunta não só para as pessoas que desenvolvem o negócio da Herbalife, mas para outras pessoas, assim, pessoas empresárias e tal, e a gente percebe que a pessoa fica muito reflexiva, porque muitas das vezes ela não se dá conta. Tá? Mas uma reflexão que fez com que a gente parasse, você está fazendo para as pessoas pegar as coisas para anotarem. Às vezes a pessoa está numa live, está em um evento, está em outra coisa, e é só mais um evento. Só que pode acontecer, como eu ouvi de Mark Hills uma vez, existe aquele evento que às vezes você toma uma decisão e a partir dali você muda a direção do seu destino. Você pode chegar lá na frente em uma direção totalmente diferente a partir daquele momento que você tomou uma decisão. E uma reflexão que a gente fez foi: qual é a sua situação financeira nesse momento? A gente parou e refletiu. Hoje eu estou pagando as minhas contas com a renda que eu já ganhei lá atrás e que eu administrei, eu guardei e que está ali e que eu tenho o que as pessoas que trabalham no mundo das finanças chamam isso de colchão financeiro. Então está ali guardado e eu tenho ali 6 meses, 12 meses que eu posso
parar de trabalhar, se for o caso, e eu consigo viver normal. Essa é uma situação, tá? É a primeira aí, a gente chama de sinal verde. A segunda é aquela situação em que a pessoa está trabalhando durante o mês, às vezes durante a semana, tem gente que até durante o dia, para conseguir pagar as contas do mês, da semana, do dia. Ou seja, ela depende da renda do mês, é o segundo fator. E o terceiro é o pior de todos, que são aquelas pessoas que já estão devendo tudo e ela está trabalhando ainda, esperando a galinha colocar o ovo ainda para acontecer a coisa. Ou seja, ela está esperando da renda dos próximos meses ainda, porque já fez dívida, já fez tal. Então, quando a gente analisou o número 1, número 2, número 3, a gente percebeu que estava lá no número 3 e nesse dia a gente pensou, não, precisa fazer alguma coisa diferente. A gente sabe que na vida tem pessoas, independente da sua situação, você pode estar no nível de vida que você imaginar, sempre vai ter alguém acima de você e alguém abaixo de você. Então, quando a gente entende isso, se tem gente que está melhor, então eu posso aprender e também ser melhor. Então, essa reflexão foi uma coisa muito forte que a gente percebeu. E aí, esse outro ponto, quando a gente pensou, se acontecer alguma situação, como teve, a gente saiu de uma pandemia aí, mas quanto tempo você conseguiria hoje se manter vivo financeiramente se acontecesse alguma situação que você parasse de ter renda? É outra reflexão que também mexeu muito. Se você parar hoje, quanto tempo você consegue sobreviver, manter seu estilo de vida, se manter vivo financeiramente? Tem pessoas que vai ser aí um mês, tem pessoas que vai ser aí 6 meses, um ano, tem gente que vai ser 0. Então, são reflexões que fazem com que a gente tome determinadas decisões e faça a coisa mais importante, quem pegou alguma coisa para anotar aí, o que faz toda a diferença é você se colocar em ação. O fato de saber de algo não faz com que a gente mude nada. A atividade física é o exemplo mais prático que a gente tem. Todo mundo sabe a importância da atividade, mas nem todo mundo pratica. Então, o segredo, a questão toda está na ação, a gente partir para a ação. E essas reflexões servem para, muitas das vezes, a gente partir para a ação. Galera, eu não sei o que essa live de hoje vai significar para você, mas já é uma boa coisa para você se perguntar agora. O dinheiro, a sua vida hoje depende do que você já ganhou no passado, depende do que você está ganhando esse mês, ou você já está gastando aquilo que você não tem ainda, tá? E a partir de agora, já de você saber esse perfil seu, é hora da gente começar a tomar decisões. E aí eu quero ouvir do Edivaldo, alguém que construiu uma história, que conseguiu mudar. Edivaldo, já dentro do negócio Herbalife, depois que você estava aqui dentro já, você teve dificuldade financeira? Tipo, você faliu aqui dentro alguma vez? Com certeza, Wellington. Quando a gente começou a Herbalife, primeiro que não tinha o Espaço Vida Saudável, tá? Essa foi uma das fases mais difíceis que a gente passou aí dentro do negócio, antes do Espaço Vida Saudável. O Espaço Vida Saudável começou ali em 2007, e a gente já desenvolvia a atividade ali, e muitas das vezes tinha as regras da Herbalife, que só vendia kit, essas coisas, então realmente foi delicado. Em 2007 a gente começou a trabalhar ali com o Espaço de Vida Saudável, e na época a maioria das pessoas aqui deve lembrar, a gente trabalhava com era box, né? Tinha as pessoas que ficavam junto e tal. Depois a gente foi cada um fazer seus espaços. E aí foi realmente um momento delicado, porque como não tinha as habilidades de lidar com finanças, misturava o dinheiro tudo, não sabia o que era custo, não sabia o que era lucro, e isso acabava o quê? Chegava aluguel, pagava, misturava tudo. Então, assim, e além disso, não tinha a movimentação que a gente consegue ter hoje. O volume era menor, eu tenho mesmo um registro no nosso primeiro espaço, tinha ali 6 cadeiras que a gente atendia um número pequeno de pessoas. Eu lembro aí, a gente registrou um mês ali que foi lucro de R$ 1.400, só que a gente não tinha as habilidades de lidar ali com as finanças. E isso fez com que, eu lembro de 3 vezes que aconteceu, a pior coisa que pode acontecer com um consultor é quando fica sem produto. Pode anotar aí, ó, se você consultor ficou sem produto, você matou o seu negócio, tá? Ficou sem produto, você não é como se quebrasse suas pernas, você não tem como andar no negócio, tá? O estoque de produto é uma das coisas que dá vida ao negócio. A gente precisa, quem quer crescer, quem quer avançar, tem que entender isso, dar valor a isso. E isso aconteceu, eu me lembro de 3 vezes que aconteceu, até que a gente entendesse o processo e começasse a fazer. E de lá para cá a gente vê. Sim. Deixa eu aproveitar e deixa eu te fazer uma pergunta, já que você está falando disso aí agora. O que é que faz alguém chegar no fundo do poço e como mudar essa situação?
Olha, o que que acontece? O que faz uma pessoa chegar no fundo do poço, uma regra muito básica, é aquelas pessoas que geralmente ela gasta mais do que o que ela ganha. Esse é um dos principais fatores que faz com que uma pessoa chegue ali, ela tem gastos excessivos e ela ganha X e ela gasta 2X. Se ela fazer isso por um determinado tempo, é uma coisa muito lógica que ela vai para o fundo do poço. E isso acontece muito com aquelas pessoas que ela não tem um controle. Ela não sabe. A gente aqui dos espaços de vida saudável, a gente fala muito do mapa. Se ela tem um mapa, ela tem um controle de ganhos ali do espaço. Se ela faz ali, ela tem um controle. Só que na vida pessoal cá em si, se ela não tem um controle do quanto que ela gasta, com que ela gasta, a maioria das vezes vai acontecer, ela vai cair naquele terceiro ponto lá, que é precisar da renda do futuro, porque ela não sabe quanto gasta, termina geralmente gastando mais, e isso vai cada vez mais para o fundo do poço. Outra coisa é falta de planejamento. Muitas das vezes a pessoa não tem um planejamento, porque se a gente for olhar aí o nosso sistema educacional aqui no Brasil, ele não incentiva a gente a estudar sobre finanças, né? Então, essa parte de educação financeira realmente é muito precária. Então, termina não tendo essa educação financeira para fazer esse planejamento. Acontece também, em muitos casos, emergência, né? Alguns eventos que acontecem na vida da pessoa, já é uma coisa bem mais particular. Muitas das vezes isso não depende da pessoa. Endividamento. Hoje, o Brasil, se você for observar, você chega nas lojas, está lá 10 vezes. Aí, muitas das vezes, você não tinha, naquele momento, condições de adquirir determinadas coisas, mas porque é para 10 vezes, a pessoa coloca na cabeça, não o valor total, ela coloca o valor da parcela, e ela leva aquilo ali, e amanhã ela faz lá, ela coloca o valor da parcela de novo, leva outra coisa, quando ela vai ver, virou uma bola de neve. E aí já fica difícil da pessoa voltar, e quando ela percebe, ela já está lá no fundo do poço. Tá? E o pior de todos mesmo é a questão da educação financeira, que nosso país ele não promove, e se a gente não entende, não busca como autodidata, aí assim, realmente a gente vai ter um problema sério. E aí existe uma dica para isso, que quando a pessoa faz uma análise, ela percebe que está chegando ou chegou no fundo do poço, tem um erro que muitas pessoas cometem, é que ela muitas das vezes faz mais dívida tentando sanar aquilo ali, ou seja, ela está aumentando o problema. E a regra é o seguinte: chegou no fundo do poço, para de cavar. Tá? A saída é para cima, não mais cavar para baixo. Tá? E partiu daí é o estudo, não tem outro caminho. Você está de parabéns, como eu já falei, de fazer esse tipo de evento, o sistema promover, porque é a educação, é o estudo que faz com que a gente entenda e saia dessa situação. Galera, a gente está com 175 pessoas na live, são 7 horas e 25 minutos. Vamos bater 200 pessoas nessa live, vamos? Antes de 7h40, vai? Se todo mundo agora meter o dedinho aqui, eu vou começar a fazer perguntas para Edivaldo, o que ele fez, como que ele faz na prática, qual é a melhor forma de ter resultado. E eu tenho certeza que da sua lista de contato das pessoas que estão no seu Instagram agora, 75% delas estão com problemas financeiros. Então, mete o dedo no aviãozinho aí, que eu tenho certeza que a gente vai hoje ajudar muita gente a entender e a mudar a vida dela completamente financeiramente. Edivaldo, onde é que você aprendeu sobre administração financeira? Pronto. A boa notícia, Elton, diante dessas situações, é que tem solução. Tá? Como eu falei, sempre tem alguém ali abaixo e acima também. Então tem solução. No final da live a gente vai estar dando ali alguns passos de mudança que pode ser feito, que foi uma das coisas que a gente seguiu e segue até hoje. Então lá no final da live a gente vai estar falando um pouquinho sobre esses passos para mudar. Mas, como eu falei, a parte principal é o estudo. Tá? A gente precisa estudar. E não tem outro caminho. Ou você precisa ter um mentor, se for o caso, tem gente que tem mentor próximo, tem gente que usa mentor aí hoje na internet, tem gente que tem aí os livros. No nosso caso mesmo, um dos pontos primordial foi a parte de leitura. Para você ter uma ideia, como eu te falei, quando a gente conheceu a Herbalife, nunca tinha saído da Bahia. Aí a gente teve nosso primeiro evento, que foi em Recife. A gente teve a honra de conhecer Dinheron. Aqui a maioria das pessoas já sabe aqui quem é Dinheron, são os consultores aí. E lá em Recife, Dinheron falou sobre desenvolvimento pessoal, que de fato é a coisa mais forte que a gente conseguiu aqui dentro da Herbalife até hoje. Eu nunca tinha lido um livro. Eu só pegava um livro, se tivesse imagem, para mim tinha sentido, se fosse só letra, não tinha sentido. Mas quando o Dinheron falou sobre desenvolvimento pessoal,
E quem pegou alguma coisa para anotar aí, pode anotar. Foi uma das coisas que Diron falou e que eu fiquei analisando. Ele falou assim, que tal que você morra pobre só porque não lê os livros? Isso eu vou ter que anotar aqui. É. Ele falou assim, que tal que você morra pobre só porque não lê os livros? Nesse momento, Ed, foi uma decisão que eu tomei de começar a ler os livros, que eu falei, esse senhor, ele tem razão nisso que ele está falando. Porque os livros estão aí, ele fala assim, tudo que você quiser saber já foi escrito. Tudo que você quiser saber. Alguém que tem sucesso naquilo já escreveu, já está escrito ali. E você pode passar a vida sem desfrutar desses benefícios só porque não leu. Então, isso foi uma das coisas que despertou. E aí ele citou, na época, 3 livros. Ele falou, o primeiro livro, a Bíblia. E eu não li a Bíblia. Hoje, eu comecei desde lá, já tem aí um longo processo que a gente lê a Bíblia diariamente. Parabéns, você começou com um versículo hoje maravilhoso. Tá? A gente lê a Bíblia diariamente. Inclusive, a gente tem um Instagram. Se alguém quiser dar uma olhada, é A Tua Fé Te Salvará. Tem lá um número já bom de seguidores. A gente posta diariamente e desde lá a gente leu. E isso é um dos grandes pilares que mudou totalmente o nosso comportamento de vida. Foi uma coisa assim, uma mudança poderosa, tá? Aí ele falou do Homem Mais Rico da Babilônia. E a gente começou a ler esse livro. Eu fiquei encantado quando eu conheci esse livro. Que aí nasceu uma ideia quando eu li que ele fala para você se pagar primeiro 10%. E quando eu vi isso, eu fiquei assim fascinado. Eu falei, nossa, se uma pessoa fazer isso ao longo de um tempo e tal, você para analisar. Se você pegar hoje uma pessoa que está aí 30, 40, 50 anos de idade, você muitas das vezes vai ver aquilo que a gente falou, a reflexão. E ela não tem um colchão financeiro, ela não formou isso, e você para e analisa. Se pegar essa pessoa, toda a renda que já passou pela mão dela ao longo da vida, se ela tivesse separado 10%, ela seria outra pessoa em termos financeiros. Então, quando eu vi isso, eu falei assim, nossa, esse livro realmente é poderoso. Ouvindo o doutor Eduardo Salazar, ele falou, eu já li esse livro 40 vezes. E eu entendi o poder da repetição quando eu vi aquilo ali. Então, a gente começou a ler esse livro e não praticava. Via informação, não praticava. Via, não praticava. Aí a gente começou a entender que a nossa mente ela é programada. Existe uma programação e você não muda tão fácil. Hoje a gente já entendeu que tem 2 formas de mudar. Ou você tem um forte impacto emocional, ou através da repetição. E aí a gente trabalhou através da repetição. A gente já leu esse livro, O Mais Rico da Babilônia, 28 vezes. E isso já hoje faz uma diferença incrível em nossa vida. Outro livro que Diron indicou desse evento foi Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro nos mostrou aí que tem 2 tipos de rendas, que é uma das coisas que todos os consultores devem começar a entender o valor disso. O Hélio, que é presidente aí, ele tem isso na prática. A maioria das pessoas que são supervisores, que recebem royalties, ele tem isso na prática, tá? Esse livro mostra que a gente tem a renda ativa e a renda passiva. A renda ativa é aquela que eu tenho que estar lá trabalhando, para que eu tenha essa renda. A renda passiva é uma renda que você vai trabalhar por um período e depois você segue recebendo, independente de você estar lá ou não. E eu não conhecia isso. Eu entendi que a escola ensina você a ter um emprego para ter renda ativa. E aí foi uma grande... Esse livro me ajudou a focar mais forte no negócio Herbalife, para construir essa renda passiva. Então, a gente leu esse livro 6 vezes, foi fantástico. E hoje a gente ouve o áudio que tem aí no YouTube, que é maravilhoso. E tem, assim, uma transformação. É um livro aí, best-seller mundial aí, realmente poderoso. O outro livro, que foi que a gente estudou muito e estuda ainda, é Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro foi, assim, revolucionário. Quando a gente percebeu... Hoje eu tenho consciência que os seus resultados é fruto da sua mentalidade, tá? Tem gente que nem tem consciência disso, mas o que você tem hoje, os frutos que você tem hoje, em termos financeiros, e tudo na sua vida é fruto do que foi programado no seu subconsciente, na sua mente. E esse livro ele tem 17 maneiras diferentes de pensar. E isso realmente é transformador. Quando a pessoa vai lendo ali, que vai entendendo que... E você vai se identificando com os pensamentos que tem ali. Você fala, de fato, eu vivo pensando dessa forma, só que muitas das vezes, qual o problema, Hélio? É que a pessoa ela não tem consciência disso. Ele acha que é normal, porque ele cresceu vendo isso, fazendo isso, ouvindo isso, ele acha que é normal. Só que quando você vai para sua conta bancária, está dizendo o contrário. Então, esse livro realmente foi poderoso, esses 17 modos de pensar que ele mostra.
a gente já leu ele 29 vezes. E estudo áudio hoje ainda. E estudo áudio hoje ainda. Então, isso realmente, todo esse processo foi transformador. E fora isso, o sistema, os workshops, que aí realmente tem ajudado demais. Eu tenho uma notícia boa para vocês, galera. Esses 3 livros que o Edivaldo falou aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia, O Segredo da Mente Milionária de Pai Rico, Pai Pobre, quando acabar a live aqui, eu vou pedir a Tati para colocar lá no canal do Telegram esses 3 livros em PDF. Beleza? Galera, vamos bater 200 pessoas que eu vou dar uma dica para vocês aqui que pode mudar a sua vida para sempre. A gente está com 190 pessoas na live. São 7h30. Mete o dedo no aviãozinho aí. Vamos bater 196. Bem-vindo, meu amigo Delorto, presidente da Herbalife. 195. Vamos bater logo 200, que eu tenho uma dica aqui. Edivaldo, como administrar bem o dinheiro que chega na nossa mão? Vamos lá, vamos partir para a prática agora. Com certeza aqui na live, a maioria que está aqui são consultores. E eu vou falar aqui o que a gente viveu na prática para tomar decisões de estar mudando, tá? A gente morava em Cruz das Almas, né, nessa época que a gente tomou essa decisão, e a gente tinha um espaço de vida saudável. E como eu falei, Wellington, a gente já usava um mapa ali de papel, a gente preenchia todo mundo que ia no espaço, os produtos fechados, fazia o mapa ali direitinho, fazia o fechamento do dia, sabia ali quanto que entrou no dia, sabia daquele valor que entrou quanto era para repor de produto, quanto era o custo, e também sabia quanto era o lucro. Se você chegasse lá, Edivaldo, me dê seu mapa aí do mês passado, estava lá tudo bonito, arrumado ali, você via o faturamento foi tanto, o custo foi tanto, o lucro foi tanto, tudo ok. Só que tinha uma das coisas que eu já falei lá no início, que é a questão da ação real. Tá? A gente fazia tudo isso só para ter o mapa ali, para ter saber, mas não fazia o que tem que ser feito de fato, que é a separação. Então, a gente chegava ali no final do dia, faturou ali R$ 600. Mas chegava o dia do aluguel, pegava o dinheiro e pagava o aluguel. Precisava comprar alimentação, ia no mercado e comprava alimentação. Precisava botar crédito no celular, ia lá e colocava crédito no celular. Ou seja, fazia no papel e não fazia na prática. Eu lembro de um mês que a gente fez as contas e falou, nossa, esse mês a gente ganhou R$ 7.000. Eu falando isso com a minha esposa, né? E aí minha esposa chegou para mim e falou assim, de que adianta se eu não estou vendo o dinheiro? O dinheiro entra e e vira gás, some. A sua esposa é igual a minha. Pois é. Aí ela falou assim, eu não estou vendo sentido, porque pode ganhar 7 ou 70, e cadê o dinheiro? Não tem sentido. Então, a gente ficava fazendo uma das coisas que, eu não sei se alguém faz aqui hoje, mas a gente comprava no cartão, que é um grande detalhe, essa questão de trabalhar com cartão, tá? Isso aqui dá uma live praticamente, a gente falar sobre isso, mas a gente comprava no cartão de crédito, como ficava fazendo essa movimentação, o dinheiro saía que você não sabia nem para onde ia, ficava esperando o dia 15 receber da Herbalife essa renda passiva que a gente está falando, que não tem nada a ver com compra de produtos, mas ficava esperando ali para pagar o cartão de crédito. Inclusive, colocava a data do cartão de crédito para o dia 16, para você ter uma noção. Então, a gente percebeu que isso era uma mentalidade totalmente errada, não tinha nada a ver, tá? Porque se eu comprei o produto, eu movimentei o produto, existe a separação do custo para isso, eu tenho que pagar o cartão com o dinheiro que eu separei para isso, não com o dinheiro que eu vou receber de qualquer outra coisa. Dos olhos, não importa isso. Então, nesse dia, a gente tomou uma decisão, foi o dia 1º lá de um mês, e a gente falou assim, esse mês, aconteça o que acontecer, a gente não vai pegar um real para nada. A gente pegou uma caixa do kit de cadastro, lacrou toda, fez uma parte lá e começou a... Por quê? Porque hoje é um bom dia para a gente fazer isso. Porque hoje está sendo o dia 1º, vem dizer. Está iniciando o mês hoje. Exatamente. Eu quero que você me fale como você fez com detalhes para que todo mundo aqui possa fazer. Exatamente. Se a pessoa entender esse processo e começar isso hoje, que de fato é uma data excelente do mês, a pessoa pode chegar daqui para o final do mês e se surpreender, Wellington, com o negócio que foi o que aconteceu com a gente. Não dá para mostrar a foto aqui agora, mas a gente pegou essa caixa e começou a guardar o dinheiro. O que aconteceu? Eu posso colocar a sua foto, depois você me manda, eu coloco lá no Instagram? No Telegram? Pode, no Telegram. sim. Beleza. Ok.
Então, o que aconteceu? A gente pegou, lacrou essa caixa, e o que aconteceu foi o seguinte, Wellington, aqueles lanches que saía para comprar, deixou de sair, várias coisas que a gente percebeu que ia fazendo porque estava com dinheiro na mão, deixou de fazer. E aí o que aconteceu? A gente foi fazendo isso e manteve a disciplina ao longo do processo. Quando chegou o final do mês, a gente começou aquela expectativa. Bateu 200 pessoas, eu preciso falar um negócio aqui. Eu vou usar de ROM aqui e vou criar uma frase nova a partir de hoje nessa live. E a frase nova vai ser: que tal que você morra pobre porque não coloca os ensinamentos da live em prática? A partir de agora, essa vai ser a nossa frase aqui. Nós vamos copiar de ROM. Que tal que você morra pobre porque você não coloca os ensinamentos dessas lives em prática? A partir de agora, esse vai ser o nosso lema. Continua, Nivaldo. Fantástico. Então a gente chegou ali, no final do mês, e foi ali praticamente a primeira vez que a gente pegou, jogou ali todos os valores do mês todo que a gente fez e separou, não lembro o valor exato, mas em torno de R$3.000 do espaço ali de lucro na mão. Então aquilo ali foi uma sensação que fez com que a gente, a partir dali, independente do que acontecesse, começasse a fazer a administração. Aquilo passou a fazer sentido para a gente. E de lá para cá, a gente vem fazendo de uma forma poderosa e promovendo aí para todas as pessoas que se aproximam, porque a gente entendeu o valor disso. A gente tem nas mãos um negócio poderoso, mas a gente não vinha dando atenção a isso. E isso realmente mudou completamente, porque a gente começou a fazer a separação do custo, do lucro, não só no papel, mas de forma prática. Tá? E aí, a parte dos royalties, das coisas, separou tudo e a gente sentiu um poder muito grande nessa prática aí. Osvaldo, você tem mais de 10 anos de Herbalife e quando você fala assim, né, eu fico me analisando e colocando no lugar em algumas situações, né? Quando você vê o tipo de distribuidor na Herbalife, agora a gente está com mais de 200 pessoas aqui, quais são os tipos de distribuidores que existem na Herbalife? A gente percebeu o quê? Que praticamente existem vários, né? Mas a gente percebe que tem dois tipos que faz uma total diferença. Tem aquele consultor que faz isso que eu acabei de falar, tá? Ele separa o custo do lucro, ele usa o mapa, tá? Faz o inventário, que ele vai saber ali para acompanhar o estoque dele. Ele tem uma conta bancária separada, ele faz reposição 100% de forma real o que ele separa de produto. Ou seja, ele tem ali uma vida financeira do negócio dele organizada. E, número 2, a gente tem aquele consultor que faz tudo o inverso, que era o nosso caso antes. Tá? Ele não separa o custo do lucro, ele não usa nenhum mapa, não faz o inventário, às vezes ele não tem nem ideia do que é isso, para estar fazendo ali o inventário. Ele não tem uma conta separada, é tudo misturado, está tudo bagunçado ali. E ele só faz pedido quando acabam os produtos, por exemplo. Ele não tem estoque de produtos. A gente fala que tem o primeiro consultor, ele compra para vender. E esse segundo, ele vende para comprar. Ele fica esperando vender para comprar. Então, isso tem uma grande diferença nos resultados desse primeiro consultor e desse segundo consultor. Galera, outra coisa que eu vou mandar para vocês, já anotei aqui, ó, além dos 3 livros, eu vou mandar para vocês agora, todo mundo, eu vou mandar, quando acabar a live, eu vou mandar um mapa, tá? Por favor, imprime aí, nem que seja uma viazinha, a primeira já de hoje. Você vai precisar de 30 cópias dessa que eu estou mandando, tá? Porque 30 folhas são 30 dias, na verdade, 31 dias. Já imprime o mapa aí e, por favor, pare de fazer o caderninho, anota o mapa hoje, a partir de hoje, fala assim, ó, até hoje a minha vida era de um jeito, mas a partir de hoje eu vou mudar tudo. Então, Wellington, o mapa é só para quem tem espaço? Não! O mapa é para quem tem espaço, para quem não tem, para quem só venda produto fechado, para quem vende só slim, para quem vende só delivery. O mapa é para todo mundo. Então, eu vou colocar um mapa lá no canal do Telegram também. Valdo, como é que você faz na prática a sua administração financeira quando a gente fala de acessos, venda de produto fechado? Quais são as porcentagens? Como é que você faz essa divisão aí? Vamos lá. Quando a gente entendeu a importância de fazer isso, na época a gente fazia o mapa e, para quem lembra aí, o espaço, os acessos era bem básico, tá? A gente tinha ali os 2 chás e o shake. Quando os espaços praticamente era isso, antes, tá? E ao longo do tempo, o Herbalife vem inovando muito. Hoje a gente tem esse acesso, continua, os 2 chás e o shake, mas a gente tem hoje um monte de tipo de acesso.
A gente tem hoje coisas que é preparado no espaço, a gente tem extras, vários tipos de extra hoje. No início a gente fazia ali, pegava esses dois chás e o shake, ele custa X e o lucro é X. Então a gente separava isso. Exemplo, o acesso hoje é 22, então o custo é 12, o lucro é 10. Então fez ali 10 acessos, deu 120, então deu 220, 120 vai para a recompra de produto e R$ 100 é lucro. Essa é a administração que a gente sempre fez. Só que hoje, o que acontece? Hoje não tem só esse tipo de acesso hoje tem muita coisa, tá? Então, se você for pegar hoje uma borda, eu vou pegar ali uma calda, vou pegar ali vários extras. Tem gente que faz pizza, tem muitos detalhezinhos hoje. Se a gente for pegar tudo isso, consegue fazer detalhado? Consegue. Mas dá um trabalho incrível, tá? Verdade. Dá um trabalho incrível. Então, o que é que a gente faz hoje e que a gente percebeu, não foi a gente que criou isso, a gente percebeu que já tem grandes líderes aí no mundo afora que faz, ele pega e separa 60% de tudo que entra, porque assim simplificou. O Elton chega aqui no meu espaço e consumiu ali R$ 35. Em vez de eu ficar sabendo centavo a centavo o que foi ali, eu vou pegar desse R$ 35 e vou separar 60%. Porque esse 60% ele vai cobrir o custo daqueles produtos que precisou para preparar aquilo ali. Tá? Aí, Edivaldo, mas não é 100% exato. Não é, mas é 95% aproximado. 98% eu posso dizer. Verdade. Que é onde a gente faz e acompanha isso aí. Uma coisa, Edivaldo, só considerando que isso é no nível de supervisor, né? Isso, é isso que eu ia falar aqui agora. Isso é no nível de supervisor, que a gente sabe que a maioria das pessoas hoje que funcionam nos espaços já é supervisor, isso é direcionado. Só que tem um detalhe, Edson, quando a gente fala do supervisor, quando a gente está lá fazendo a apresentação, falando, o supervisor tem 50%, não é isso? Então, o que acontece? Às vezes a gente fala isso para a pessoa que é um supervisor, ele fala, mas eu ganho 50%, por que eu tenho que separar 60%? A pessoa pensa isso, né? Porque o lucro é 50% do supervisor. Mas o que acontece? Quando você separa 60%, esse vai ser o custo do produto. Vou dar um exemplo aqui. Você vende R$ 100, tá? 60 você vai recomprar de produto, 40 é lucro. Na cabeça da pessoa que é supervisor, ele teria que separar 50-50. Mas isso não é uma realidade, tá? Porque a pessoa está pegando o percentual do valor final da venda. Sim. E o consultor precisa entender que o que ele ganha é um percentual no que ele paga, no que ele compra. Então, assim... É lucro sobre o investimento. Exatamente. Por que eu estou explicando isso? Porque quando a gente manda separar 60%, se a pessoa não entender isso na mente dele, ele fala assim, não faz sentido, eu não vou fazer. Tá? Mas se você pega, vamos pegar exemplo, um produto, você vende R$ 100, um produto de R$ 100, vamos pegar aqui. O custo vai ser 60, o lucro 40. Se você pegar desses R$ 100, você comprou ele por 60, você vai vender por 100. Se você pegar os 60, qual é a margem de lucro que você tem para vender por 100? Anotem aí agora. Se você comprou por 60, você vai vender por 100, a sua margem de lucro é de 66,6%, ou seja, 67% de lucro. Anote isso aí para depois vocês darem uma estudada. Quando eu compro por 60 e vendo por 100, eu estou ganhando 67%, tá? Naquilo que eu paguei, que foi 60. Na administração, eu vou tirar 60% do 100, tá? Mas você está ganhando 67% do 60 que você pagou, que vai dar 40 reais. Para a gente dar um exemplo claro, por exemplo, que você falou aí no acesso de 22, né? No acesso de 22, o custo é 12. Se eu colocar em cima do meu custo 12, colocar 50%, eu teria que ter um lucro só de R$ 6. Só que, na verdade, exatamente, dá 10 de lucro. Então, ou seja, exatamente, é muito mais. A gente ganha, na verdade, com acesso, não é negócio de 50%, não, a gente ganha mais de 80%. É importante entender isso. Tá entendendo, galera? R$22 eu vendo um acesso. Ele custa 12. Então, se eu colocar 50% de lucro em cima de 12, eu teria que vender por 18. Como eu vendo por 22, eu ganho muito mais. Beleza? Pode continuar. Exatamente. Se a gente pegar, a pessoa paga R$50.
Aí ele fala assim, eu ganho 50%. Ele faz uma conta, Wellington, como assim? Eu comprei por 50, para eu ganhar 50%, eu tenho que vender por 100. E não é. Se fosse assim, eu não ganharia 50%. Aí eu estaria ganhando 100%. Porque eu paguei Exatamente. 50, vendi por 100. Então eu estou ganhando 100% de 50, que é o dobro, tá? Show. Então, quanto que é 50% de 50 reais? Eu 25. paguei 50. Quanto é 50%? É 25. Então eu venderia por 75. Tá? Entendi. Só que eu não vendo por 75, eu vou vender ele por um valor maior, que vai me dar ali os 67%. Tá. Tá ok? Galera, eu vou só resumir para todo mundo, então. Quando a gente fala de Herbalife que o supervisor ganha 50%, é 50% do valor que ele investe na Herbalife. Se ele comprou um shake por 110, ele teria vender por 160, mais ou menos, 170. A gente vende por 211. Então a gente ganha muito mais do que 50%. Só para ficar bem claro para todo mundo, para ninguém nunca mais na vida questionar quanto que eu ganho. Você ganha 50% em cima do preço de custo, em cima do que você investe na Herbalife. Edivaldo, me fala agora, tá bom, separei meu dinheiro aí. 60% é meu lucro, é meu custo, que tem que lembrar que a gente usa produto, a gente dá uma premiação para o cliente no dia do aniversário dele, tem as perdas, tem um punhado de coisa. Então, 60% é meu custo, 40% é meu lucro. O que que eu faço com esse valor separado? Olha, o primeiro passo é esse, eu entender que o 60% vai cobrir os meus custos, entender o valor de fazer isso e fazer. Não só no papel, como eu citei lá no início, mas na prática. Chegou o final do dia, eu preciso ir lá no caixa e fazer essa separação. Tá? Tenho que ir lá e pegar esse valor do custo. Hoje se trabalha muito com Pix, com cartão, não importa. Então, a primeira coisa a fazer, já é importante anotar aí, se alguém, gente, não tem isso, pelo menos faz isso hoje. Hoje é segunda-feira, não é isso? Sim. É um dia excelente você fazer isso. Não precisa muitas das vezes nem você se locomover. De casa mesmo você faz. Tenha uma conta bancária exclusiva para isso. Você não pode ter uma conta que vai misturar com nada, não pode ter taxa, não pode ter nada. Wellington, tem alguém até perguntando aí sobre e os impostos do produto. Já está tudo incluso, gente. Já está tudo incluso aí. Já. 60% já está tudo incluso, tá? Então, assim, o que é que você vai fazer com esse valor que você separa? Você tem que ter uma conta exclusiva para isso. Não pode misturar com nada, não pode ter taxa. É uma conta, você determina lá, conta dos produtos. Pronto. Então, todo esse 60% vai para onde? Para essa conta. Não tem para onde você fugir, porque se você faz isso, você separa. Lembra que isso é como se fosse a galinha que vai colocar os ovos de ouro. Os ovos de ouro é o seu lucro, tá? A galinha é esse 60%. E você tem uma conta exclusiva que você vai lá e deposita esse valor que você separou. Beleza. Ivaldo, me diga uma coisa. Muita gente entra na Herbalife e acaba que não tem sucesso, né? Como ter sucesso aqui na Herbalife? Eu lembro muito, Hélio, de uma frase de Vinícius Corpo, que ele fala assim, aqui nesse negócio existe uma grande possibilidade de você ser uma pessoa bem financeiramente, tá? Ser bem sucedido. Só que ele fala assim, antes de você ser rico, você precisa ser vivo dentro desse negócio, tá? Então a gente precisa cuidar dessa parte de vendas, principalmente no início, para a gente ficar vivo no negócio, para daí a gente construindo um grande negócio, tá? Então, o que que acontece? Para a gente cuidar disso, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu já tenho minha conta, ó, eu já entendi que eu tenho que separar 60%. Ok. Só isso aqui já é um grande pilar, tá? Próximo passo, eu preciso ter uma conta exclusiva para isso. Eu vou mandar o valor para lá. Essa conta, que é a conta de produto, tá? Então, estou separando 100%. O Hélio comentou aí, você comentou, Hélio, de eu uso o produto, eu dou degustação para o cliente e tal. Não importa o que eu faço, tudo isso precisa ser anotado e pegar 60%. E se você está fazendo essa metodologia de 60%, você não anota o custo. Por exemplo, se eu faço um acesso normal, vou lá, tomo 2 chás e um shake, que eu sei que o custo é 12, eu não anoto 12, porque senão eu vou separar 60% de 12. Eu tenho que anotar 22. Para quando eu separar 60%, eu tenho que anotar o valor real, tá? Se eu dei um produto, eu tenho que fazer a mesma coisa. Então, eu tenho que fazer isso para que, no final, o 60% tire tudo. Não importa o que eu estou fazendo, estou dando produto, não importa, tá? Então, eu peguei da conta, coloquei o dinheiro na conta. Da conta, para onde é que vai esse dinheiro? Dá um exemplo de conta. E as contas digitais não tem imposto, não é isso? Exatamente. As contas é assim, a gente tem hoje os bancos físicos, que são os grandes bancos aqui do Brasil, que
você pode ir lá e ter uma conta poupança. Não tem problema nenhum, porque a conta poupança ela não tem taxa. Tá? Então, quem já tem conta, muitas vezes é conta corrente, conta poupança, você pode delimitar aquela conta poupança ali, conta do produto. Só não pode ser aquela conta que tem baixa automática, que se você ficar negativo lá, ele tira da poupança. Então, essa não pode ser, tá? De preferência, hoje, uma conta digital. Uma conta digital que hoje tem vários bancos aí, você tem Nubank, você tem hoje o Banco Inter, vários bancos que tem aí, que você, de casa mesmo, você abre a sua conta ali, e não tem taxa nenhuma ali para estar descontando. Então, como a maioria é Pix, cartão, você vai fazer as transferências e vai depositar nessa conta ali, tá? Então, o dinheiro dessa conta ali, o que é que a gente vai fazer? Aqui agora começa você dar poder ao seu negócio. Dessa conta, ele só sai para um único lugar. E esse único lugar é para a Herbalife, para você repor os produtos. Por quê? Para que foi que eu separei os 60%? Para recomprar os produtos. Então, eu depositei nessa conta, eu vou lá e faço o pedido. Aqui agora entra um outro detalhe, tá? Tem pessoas, se a gente vê a pessoa fazer o pedido, aí ela coloca uma blusa, ela coloca uma tableteira, ela coloca um shampoo, ou seja, ela coloca junto com o pedido alguns itens que não vai ser separado aqueles 60%. E aqui a gente tem um problema, Wellington, porque quando a pessoa faz isso, ela começa a arrancar as penas da galinha, sem perceber. E esse é um grande perigo. É aquela pessoa que vai, compra ali 4.000 pontos de produto, 8 meses depois ela olha, tem 1.500 pontos. E ela não sabe para onde foi. Então, esse é um detalhe que tem. Então, assim, ó, o dinheiro dessa conta, ele tem que ir para a Herbalife para recomprar 100% do produto que eu vou separar os 60%. Que eu vou movimentar e separar os 60%. Tá, mas eu preciso de uma camisa, eu preciso de qualquer outra coisa, você pega dinheiro do lucro e adiciona nessa conta. Ou faz um pedido separado. Tá ok? Fiz o pedido, pronto. O que é que eu vou fazer agora? Vou movimentar no dia a dia. Vou usar, vou vender, vou dar, fazer, não importa. O que eu fizer com os produtos, eu tenho que pegar a parte de custo, que é o 60%, e vai para essa conta de novo. Peguei a parte do custo, vai para essa conta de novo. Dessa conta vai para onde? Para o estoque de produto. Do estoque de produto, vou fazer a movimentação, separei e vai para a conta de novo. Pronto. E é isso. Aqui é que a gente chama capital de giro. E aí a gente precisa aprender a respeitar e proteger esse capital de giro. Edvaldo, como você separa isso na prática, assim, ó? Tanto. Ué, tu cortou a tua Como fala. é que você separa na prática as porcentagens de cada coisa? Você está falando do custo ou do lucro? Não. Naquele treinamento que você falou um esquema que você faz dos potes. Como é que você faz isso na prática dos potes? Isso, porque esse que a gente está falando aqui agora é o que você vai fazer com a parte do custo do produto. Certo. A outra parte, que é aquele 40%, que é a parte do lucro. O 40%, os royalties, os bônus, que aí já é a parte do lucro, que é o que a gente vai trabalhar, o que fazer com essa parte do lucro, tá? Okay. Essa parte do custo é isso, é o capital de giro, que a gente precisa proteger, respeitar. Wellington, não é fácil para muitos consultores entender esse processo e fazer isso, mas isso precisa ser uma blindagem mental. É intocável isso. E tem muitos consultores que precisam aumentar esse capital, tá? Agora, a parte do lucro, o que a gente faz? Aí que agora é a hora de você anotar. Eu lembro que eu fui num treinamento em São Paulo e a gente investiu um valor alto para participar de 3 dias, uma imersão de 3 dias para entender isso. Aquilo que eu falei no início da live, o fato de saber não faz com que a gente faça, tá? Mas quando a gente vai repetindo, pegando a repetição, quando eu participei desse evento em São Paulo, foi com o autor do livro Os Segredos da Mente Milionária. Tá? Ele faz um evento mundial, estava esse evento em São Paulo, a gente participou. E isso está no livro, do Segredo da Mente Milionária, esse ensinamento que eu vou estar falando aqui agora. Só que em 3 dias de imersão no evento em São Paulo, só se falou sobre isso, praticamente. Então ali caiu a ficha, de forma real, que isso tem um poder. E assim como o Wellington promoveu aí, que quem começar hoje dia 1º a fazer a separação, juntar ali o valor e tal, pode ter uma surpresa aí daqui no final do mês com esse trabalho sendo feito, esse novo hábito sendo criado, você também pode se surpreender se você começar a fazer esse processo de separação do lucro. E já anote aí, ó. Eu vou falar aqui os percentuais, mas os percentuais não importam. Anote aí, o que importa é o novo hábito construído disso aqui. Qualquer ser humano, ele pode se surpreender financeiramente se ele aplicar isso aqui
na sua vida financeira. Então, o que ensina no livro, tá? Ensina que a gente deve ter, anote aí, no mínimo ali, 6 contas bancárias. Olha que interessante. No treinamento, falava na época muito sobre potes, que você também pode ter os potes físicos na sua casa, no seu espaço, para você fazer... Isso, pode ser. Exatamente. Pode ter o pote de shake, e aí você vai delimitar, cada pote vai ser uma coisa, e associado a esse pote você deve ter uma conta bancária. Que hoje é muito simples de você ter as contas digitais aí, tá? Primeiro pote é o ensinamento do homem mais rico da Babilônia. Da parte de lucro que você recebe, toda a parte de lucro você vai pegar 10%. 10%. E vai depositar nesse pote que é chamado de CLF. CLF é a conta da liberdade financeira. Essa conta é uma das contas que você vai depositar. É aquele valor, Hector, que a gente falou. A pessoa está ali com 40, 50 anos, 30 anos, não importa. E é esse 10% que ela estaria separando e ele iria o quê? Gerar lucros. Gerar ali. Se eu tivesse juntado 10% ao longo da minha vida hoje, não sei não. Você estaria talvez 5, 10 vezes mais do que você está hoje aí. Mas a grande coisa é que nunca é tarde, a gente pode começar agora. Esse é o melhor momento para todo mundo. Tá? Esse é o melhor momento para todo mundo. Então, 10% do seu lucro vai para esse pote, para essa conta. Tá? Próxima conta, próximo pote. PLP. PLP é poupança de longo prazo. É o que muitos consultores financeiros chamam de colchão financeiro. É aquela conta que você vai guardar para quê? Lembra que a gente falou que pode surgir uma necessidade? Pode surgir alguma coisa inesperada? Então, essa conta está ali preparada para isso. Você pode, por algum motivo, ficar sem renda, qualquer situação dessa, ou para você adquirir bens também. Você pode adquirir alguma coisa que você queira. Então, poupança de longo prazo é outra conta que, quando você vê esses valores aumentando nessa conta, vai te dando mais força para você estudar sobre isso, porque você começa a entender o valor disso, tá? É realmente poderoso. Terceira conta é a conta mais importante que existe. Esse é o pote mais importante que existe. A sigla é EDU, Educação. A sigla é EDU, tá? É o pote da educação. Para que é que serve esse pote? Esse pote serve para que a gente possa participar do sistema. A gente tem aí o maior evento que acontece aqui no Brasil, que é o maior evento também mundial aí que acontece em todos os países, que é a Extravaganza. E a gente percebe, às vezes, alguns consultores que nem têm dificuldade de ir porque ele não tem essa programação. Mas se você tiver o pote da educação, a conta da educação, e você começa a separar e depositar um valor para isso, você deixa de ter dificuldade de ir no STS, de ir na Extravaganza, de comprar um livro, tá? Então, a conta da educação é a mais importante que tem, porque é a partir daí que vai te preparar para todos os outros, tá? Então, a gente falou da CLF, da poupança de longo prazo e da conta da educação. Qual é o percentual que eu devo separar para cada conta dessa? CLF, 10%. Poupança de longo prazo, 10%. Conta da educação, 10%. Ok? Tá. Agora eu tenho minhas despesas. Eu tenho aí alimentação, transporte, eu tenho minhas despesas do mês. Quanto? E aqui tem uma mágica. Só de você conseguir pensar nisso, você já sente uma força desse processo. O livro, a filosofia ensina para você viver com 50% do que você ganha. Já pensou, a pessoa, independente de quanto ele ganha, se ele gastar apenas a metade, 50%, tem noção da força disso? E hoje eu te falo na prática que isso é fruto de uma educação financeira. Não é outra coisa. Esse é um lado que eu gosto muito da Herbalife, porque a Herbalife incentiva muito esse lado e o nosso país não incentiva, tá? O governo não incentiva. Então, isso é muito poderoso. Viver com 50%, que é outro pote, que é da necessidade, tá? O próximo pote é o pote da diversão. É o play. O pote é a conta da diversão. Aqui a gente vai fazer... A diversão é quantos por cento? 10%. 10%. Ok. 10% de diversão. E o outro pote, que é o sexto aí, é o pote da doação. Doação, que é 10%, que assim como a educação, esse é um dos potes que pode revolucionar a sua vida.
aquele ser humano que entender isso aqui, ele tem algo poderoso na mão. Então, resumindo, a gente tem 6 potes, 6 contas. O primeiro é CLF, 10%. O segundo, PLP, que é poupança a longo prazo, 10%. O terceiro, educação, 10%. O quarto, para as necessidades, 50%. Diversão, 10%. E doação, 10%. Mas, como eu falei, o percentual, ele não depende do seu momento. Você pode hoje separar 95% que você precisa para viver e colocar 1% em cada um dos outros potes. Vai funcionar, Edivaldo? Vai, porque não é o valor que você faz hoje. É o hábito que você vai construir. Se você conseguir desenvolver o hábito, mais à frente você vai poder mexer nos percentuais. Show. Tá? Edivaldo, já acabou nosso tempo, cara, mas eu preciso fazer mais 2 perguntas para você, galera. Quem quiser sair, sai, a live vai ficar gravada. E a primeira pergunta, eu tenho mais 2 ainda, tá? Que aplicativo que você usa? Como é que você faz o controle dessa administração financeira sua? Olha, a gente começou... É mapa físico? É aplicativo? É planilha? O que é? É isso. No início dos espaços, a gente trabalhava com mapa físico, só que a gente começou a ter essa dificuldade de fazer as contas. A gente percebeu que levava ali 15 minutos, 20 minutos para chegar ao final do dia e fazer as contas. E aqui, Wellington, está uma coisa, a gente percebeu que muita gente para de fazer muitas das vezes por causa desse fechamento, de estar fazendo as contas. Então, a gente começou a desenvolver uma planilha simples ali no Excel e tal. Hoje a gente tem uma planilha mais avançada aí, mas a gente faz... É um mapa, é o mesmo mapa de papel, todas as informações do mapa, porém está ali digital. E o que acontece? Hoje a gente não precisa fazer a conta, ele faz. O Wellington chega no espaço, eu anoto lá, o Wellington, R$35, pronto. O Wellington, um shake, 212. Eu só vou fazer essa anotação e lá ele já me dá o final. No final, Edivaldo, separe tanto valor para a conta. Então, eu entro lá, pego e boto na conta. Isso facilitou 90%. Então, hoje a gente usa esse mapa digital. A gente tem pessoas no grupo que usa ele, tem pessoas que usam ainda o de papel. Não tem problema. O importante é usar o mapa para fazer, tá? Hoje a gente usa esse. E na parte de controle financeiro, a gente usa um aplicativo que foi revolucionário para a gente, que é o Meu Dinheiro Web. Meu Dinheiro Web. A gente já tentou de tudo que você pensar para fazer esse controle do mês aí financeiro. A gente já fez em papel, já fez várias coisas. O que funcionou foi esse aplicativo porque ele funciona no computador e no celular. Então eu estou ali, eu comprei qualquer coisa, eu vou lá, anoto na hora, é muito simples. E ali me diz quanto eu gastei no mês, com que eu gastei, e é fantástico. Eu sou apaixonado aí por esse aplicativo aí, porque realmente me deu o controle, me deu a visão. É outra coisa que qualquer pessoa que está aqui começar a fazer, você vai se surpreender quanto você gasta, com que você gasta, e realmente vai te mostrar a verdade. Você vai começar a ter o controle da tua vida financeira, que é o objetivo que a gente está falando aqui hoje. Legal. Galera, antes da última pergunta para o Edivaldo, tá? Para a gente resumir isso aqui, amanhã a nossa live vai ser com o membro da equipe de milionários, Vitor Nogueira. O Vitor, ele faz parte do comitê, estava agora em Punta Cana. A gente vai ter as notícias quentinhas de Punta Cana. Vamos falar de espaço, vamos falar de Punta Cana, vamos falar de qualificação, vamos falar de férias, vamos falar do tudo Espaço Vida Saudável, que ele fez o tour ontem, ele foi VIP lá em João Pessoa. Se prepare. Edivaldo, para a gente encerrar essa live aqui, quais são os passos que todos aqui devem aplicar para poder mudar a sua vida financeira, ter uma vida financeira melhor? Exatamente. O aplicativo é Meu Dinheiro Web, esse que a Beck escreveu aí embaixo agora. Exatamente, é isso aí. Já está até o link aí, ó. A galera tá rápida aí. Então, exatamente. Então, como eu falei, a gente não consegue assim, eu participei de uma live com o Wellington, ou um treinamento, ou li um livro, o que quer que seja. Não acontece a gente fazer um ato desse e amanhã falar eu mudei. Não existe isso, tá? Quando a gente tem um computador, você tem ali um programa e você quer mudar aquele programa, é simples. Você vai lá, deleta aquele e coloca outro programa. Isso acontece de forma instantânea, tá? No nosso caso, seres humanos, a gente não consegue fazer isso de forma instantânea. Mas a gente consegue fazer, como eu falei, através da repetição ou, muitas das vezes, através de um forte impacto emocional. Mas a repetição é 98% dos casos. Então, a gente precisa entrar em um processo, que seria importante aí, quem estiver pensando em mudança, anotar esse processo. São 4 passos, tá? O primeiro passo
é a conscientização. Talvez algumas pessoas que estão participando aqui hoje podem estar se conscientizando da sua situação hoje. Como a gente começou lá com a reflexão, o Elton aí deu várias dicas, falou várias coisas aí, e a gente pode começar a se conscientizar. Porque, como eu falei, muitas das pessoas ela não está consciente do que está acontecendo. Porque o vizinho dela está da mesma forma, um parente está da mesma forma, então ela começa a achar na cabeça dela que é normal. E o Elton não é normal, sabe? Eu lembro quando eu comecei lá no início, que a gente percebeu algumas coisas que aconteciam dentro da Herbalife, que eu falava, meu Deus, eu achava que o mundo era de cabaceira, a gente não é. Tem muita coisa para que a gente possa explorar, alcançar, sabe? Então, o primeiro passo é a conscientização, e a gente consegue isso como? Lendo os livros, participando aqui da live, dos treinamentos. Eu preciso disso para me conscientizar. Segundo passo é o entendimento. Ou seja, eu fiz a reflexão lá no início, eu estou ali no número 3. Eu estou dependendo da renda do futuro ainda. Eu me conscientizei disso. Como foi que eu cheguei aqui? O que me levou até aqui? Então, isso é um entendimento. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu fiz? Onde foi que eu aprendi isso? Então, o segundo passo é o entender. Então, se eu me conscientizei, se eu entendi, já começa a clarear o caminho. Porque agora, olha, se eu olhei para isso aqui não faz sentido na minha vida, eu vou fazer o quê? Eu vou continuar com isso? Não. Então, agora eu vou para o terceiro passo, eu vou me dissociar disso. Diron fala de as pessoas próximas de você, né? Então, assim, tem amizades que você vai começar a limitar, tem lugares que você frequenta que você vai diminuir, você começa a se dissociar desse tipo de coisa que te leva para essa situação. Então, a gente se conscientizou, entendeu por que estou assim, e eu começo agora, ó, a dissociar. E aí vem a grande mágica, que agora eu vou começar a fazer uma reprogramação. E eu sou hoje muito entusiasmado com isso, porque eu entendi que eu posso ter o controle disso. Porque muitas pessoas hoje, ela está numa determinada situação financeira e ela não sabe que aquela programação foi colocada por uma pessoa que muitas das vezes até gostava dela, mas não tinha noção que ia levar ela para aquele caminho. E foi colocado sem você ter a consciência. Por exemplo, você estava na escola, foi ensinado assim, você precisa estudar para ter um bom emprego e tal. A pessoa está te programando e você não está consciente, porque você está na escola, seus pais mandou você para a escola e você tem que aprender aquilo. Ou seja, foi colocado de forma inconsciente. Hoje não, a gente está aqui conversando, hoje eu estou me conscientizando, entendendo, dissociei de algumas coisas e de forma consciente eu estou fazendo a minha reprogramação. Eu quero ser um presidente da Herbalife. Eu estou de forma consciente fazendo isso. Eu quero, a partir desse mês, fechar o mês no azul. Porque você pega a estatística, o Brasil tem mais de 60% de endividados, de pessoas que estão no vermelho. Isso foi programado, inconscientemente, sabe? Então, assim, eu vou me dissociar disso e eu vou passar para o lado de cá de forma consciente. Então, esse é o processo que a gente faz. Eu me conscientizo, eu busco entender o processo, vou me dissociar disso. Eu sou apaixonado por Herbalife por causa desse ponto que eu falei do desenvolvimento pessoal, porque a Herbalife tem isso muito poderoso. Diron fala assim, você se cadastra hoje e amanhã você está na frente de um milionário. E eu vejo onde eu morava, em Cabaceiras, o que eu fazia e tal. Como eu falei lá no início, eu era cobrador, ganhava tanto. Eu gostava, mas eu não tinha essas oportunidades. E hoje a gente tem. Por isso que a oportunidade da Herbalife é tão forte, tão poderosa. E aí eu consigo me reprogramar. Quem já foi na extravagância, alguns eventos, já teve eventos aí com o Benzoel. É fantástico o que a gente tem para fazer essa reprogramação. Então, esses são os 4 passos. Conscientização, entendimento, dissociação e reprogramação mental, que geralmente acontece através da repetição. E o Elton, parabéns aí pelo número, 800, mais de 800 lives. 867. 867. Isso significa que na cabeça de Wellington existe muito claro o poder da repetição, que é o processo que a gente vai estar aí fazendo essa reprogramação mental, tá? Galera, lembra da nossa pergunta? Que tal que você morra pobre porque você não coloca os ensinamentos dessa live em prática?
deixa eu dizer uma coisa para vocês. Galera, daqui a 1h30, mais ou menos, essa live já vai estar no YouTube, tá? Eu queria fazer um pedido para você. Vai lá no YouTube daqui a 1 hora. Eu vou colocar no canal do Telegram também. Pega lá. Bem-vinda, minha amiga Genoveva Breda, presidente da Herbalife. Pega esse link aí e coloque uma meta seguinte. Eu vou colocar em 5 grupos. Vou colocar ele, vou mandar ele para 20 pessoas no meu direct. Eu tenho certeza que tem alguém precisando assistir essa live hoje. A gente não pode escapar essa oportunidade de mudar a vida de alguém. Não deixa, não perca essa oportunidade. Ivaldo, brigadão, meu cara. A gente estendeu a nossa live um pouco, mas a gente precisava de trazer esse conteúdo todo. Eu tenho certeza que você vai fazer diferença. Obrigado mesmo, que Deus te abençoe grandemente. Parabéns pelo treinamento, parabéns por ter colocado em prática e pelos resultados. Valeu! Ok, Wellington, obrigado. Obrigado pela oportunidade aí. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, galera.